O rei do futebol também foi eleito atleta do século XX. Tanto talento não passou despercebido pelas lentes do cinema. A vida do ex-jogador virou documentário em 2004. E para falar dessa obra, eu quero conversar com o diretor do documentário, o Aníbal Massaini. O Aníbal, bom dia. Muito obrigado por receber o Primeiro Impacto aí na sua casa. Felizmente, para falar da morte de um ídolo, né, que você conheceu bem e conheceu de perto. Em 2014, né, em 2004, aliás, quando foi feito esse documentário, repercutiu no mundo inteiro, né? O que te levou a trabalhar a vida do Pelé naquela ocasião? Muito bom dia para você. Muito bom dia a você e aos telespectadores também. Nós somos amigos de longa data, nos conhecemos em 1965 e, enfim, em função dessa fraternidade já no início dos anos 80, quando ele foi eleito o atleta do século, nós pensamos em fazer esse trabalho e tínhamos como intenção principal de que ele fosse bastante completo e diferente das outras obras que tinham sido realizadas até então. Mas depois de alguns meses nós chegamos à conclusão de que, em função das pesquisas realizadas, nós não conseguiríamos ter tantos materiais diferentes para fazer essa obra como desejado. Então, no final, na virada do século, de 1999 a 2000, nós decidimos reiniciar esse trabalho, porque já contávamos com arquivos mais organizados e também com novas tecnologias que permitiriam que a gente pudesse também utilizar imagens originárias de videotape e de outros suportes que até então tinham maior dificuldade. Então, iniciamos esse trabalho que viemos terminá-lo 5 anos depois. O que chamou a atenção de diferente, né? Que enquanto você levantava os arquivos, conversava com pessoas que conviveram com o Pelé, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar o documentário dirigido por você e conta a história lá de trás, pessoas que passaram pela vida do Pelé no começo, como o Pelé foi descoberto como jogador de futebol, né? Desde o nascimento dele em Três Corações. Pelé é meu conterrâneo, é mineiro assim como eu, né? Até ali a briga da mãe do Pelé para não deixar ele ir morar nas cidades onde os clubes queriam contratá-lo. O que de curioso você pode destacar para a gente, de diferente que você encontrou nessa trajetória do maior jogador de futebol de todos os tempos, Aníbal? Muitas coisas que até então eram tidas como lendas, não é? Como a questão da paralisação de uma guerra, como também o momento em que ocorre a expulsão do Pelé num jogo na Colômbia e o juiz teve que ser retirado de campo para que o Pelé pudesse voltar. Enfim, ilustrar matérias que eram tidas assim como polêmicas foi talvez a coisa mais fundamental, porque esses fatos então passaram a ser tidos como realidade. Enfim, também extraindo algumas coisas do fundo do coração do Pelé, como, por exemplo, a promessa que ele fez ao pai em 1950, quando viu o pai chorando, como toda a nação brasileira, pela perda da Copa do título de campeão mundial de 1950. Então, seriam, talvez, assim, muitas as respostas para essa pergunta que você me fez. Mas, enfim, são nesse sentido que nós podemos, além de uma pesquisa de imagens também feita no exterior, que trazem jogadas absolutamente inéditas até então. Enfim, foi um trabalho muito longo, de 5 anos de pesquisas, que só cessaram mesmo na hora de fazer o corte final do filme e reduzi-lo para as 2 horas que ele tem de duração. O que você pode destacar do que foi Pelé para a família, né? Que você teve a oportunidade de conversar com os familiares, para os amigos, para os colegas de trabalho, ou seja, para os outros membros aí do mundo do futebol, para os fãs e também para o cinema, uma obra eternizada também na 7ª arte, o Aníbal. Bom, para quem teve o privilégio de conviver com o Pelé, como eu tive, citei, são quase 6 décadas
uma fraternal amizade, eu acho que o que fica principalmente é a grande figura do ser humano que ele foi. Pelé foi sempre uma pessoa muito atenciosa para com todos. Nunca se negou a dar um autógrafo e sempre fez questão absoluta de grafar os nomes com a correção necessária. Por exemplo, se a pessoa se chamasse Luiz, ele já perguntava, é com S ou com Z? As pessoas necessitadas, a benemerência que ele sempre fez para muitas obras. Hein? Desculpe, eu ouvi alguma interferência. As obras de benemerência, as ações de benemerência que ele sempre dedicou a muitas obras, a muitas pessoas que ele ajudou em vida, a prosseguirem nos seus estudos, a adquirirem as suas casas, enfim. O Pelé é uma figura humana extraordinária, que ele sempre fazia questão de distinguir. Então, nesse caso, estamos falando também do Edson, não é? O Pelé, o atleta, atencioso, e o ser humano generoso. Essas são atitudes, por exemplo, grandes méritos que ele teve na vida dele. Tá certo, muito obrigado ao Aníbal pelas informações. Ele que é o diretor do documentário Pelé Eterno, que foi feito em 2004, está super atual também, porque conta boa parte da história e da vida do Pelé. Muito obrigado, meu amigo, um excelente trabalho para você, um bom dia e um bom ano também.